Olá, seja bem-vindo a mais um Dean Talks Podcast. Hoje um dia aqui especial, estou com um convidado aqui, um amigo, na verdade, Dr. Anelson, Anelson Souza, seja bem-vindo. Esse aqui é um ambiente para a gente falar de gestão, de negócios, de empreendedorismo, finanças, educação financeira e levar sempre a informação de qualidade e o bom conteúdo aí para quem nos acompanha. Anelson, seja bem-vindo ao Dean Talks Podcast. Vamos trocar uma ideia aqui sobre planejamento sucessório e não tinha ninguém melhor que você para eu trazer aqui para falar desse assunto. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Dean. Agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com você e falar sobre esse tema que eu adoro tanto, me deixa muito alegre, né? E feliz porque é uma informação que a gente traz para as pessoas, né? É verdade, Anelson. Anelson, vou passar um pouquinho aqui sobre te apresentar um pouco e depois tu fala aí para a turma. Então, Anelson Souza, advogado, especialista em direito tributário, negócios imobiliários, né? Contratos empresariais, direito sucessório, hold patrimonial. Certo. Se apresenta aí para a gente, Anelson. Bom, como você disse, é Anelson, né? Anelson Souza. Eu sou advogado, não sou de Manaus, né? Sou de Santos, mas já moro aqui há 27 anos. Coração manauara. Já tenho família aqui, minha esposa daqui. E, a princípio, né, eu tenho 17 anos de formado, né? Então, a princípio, eu comecei atuando muito na área trabalhista, né? Inventários, fazia muito inventários e foi do inventário, né, que surgiu essa questão do planejamento, né, patrimonial. Porque eu vi clientes meus, né, que passavam pela dor da perda e ainda tinham que passar pela dor do inventário. Né? E que dor é essa, né? Ou seja, justamente as dificuldades, a burocracia, tudo isso que envolve um processo de inventário, a justiça, terceirizar uma coisa que é sua, né? O que eu vou fazer com o meu bem? Eu estou terceirizando para o Estado juiz, né? Para resolver isso. Então, isso trazia muitos transtornos e outros problemas que a gente ainda vai falar, né? Não vou adiantar, não. Com certeza. Mas que envolve todo esse processo de inventário. Então, quando eu descobri esse sistema de planejamento, eu realmente me apaixonei. Né? Então, estou tentando, aos poucos, difundir isso e conscientizar as pessoas, né, sobre a necessidade e a importância de fazer. Legal, Anelson. Antes da gente entrar aí no grande assunto aí de planejamento sucessório, Anelson, eu queria que tu contasse um pouco aí por que o direito, por que você procurou aí a faculdade de advocacia, isso foi acontecendo, como é que foi? Foi acontecendo, a gente até estava falando há pouco, né? Eu cheguei em Manaus com 21 anos, né? E aí eu comecei a trabalhar diretamente com uma universidade aqui em Manaus, né? E aí eu trabalhava muito com essa parte de finanças, aí eu cheguei a fazer contabilidade por volta assim, de 3 anos, mas poxa, aquilo não ia, aí veio a vontade de fazer direito. Então eu parei, interrompi a faculdade no 4º ano, na verdade, e comecei a fazer direito. Ia formar. Mas por que você não termina? Eu falei, porque olha, eu vou perder um ano daquilo que eu quero fazer. Essa era a minha ideia. Então eu já tinha na minha cabeça, eu acho que essa questão do que vai fazer para o jovem ainda é um problema, né? Verdade. A gente não tem como a gente decidir isso facilmente. Então eu aprendi testando, né? Então eu vi que realmente eu queria o direito e resolvi fazer e aí começou a minha história. Eu confesso que era uma área também que eu gostava muito, né? Você falou aí da faculdade, né? Eu, quando eu me formei ali no ensino médio, né? Aquela indecisão, o que eu vou fazer, qual vai ser a profissão que eu vou seguir e tal. E aí eu gostava de números, mas ao mesmo tempo também gostava de ler, né? Eu falei, cara, o que eu faço? Eu faço direito, contabilidade. Aí eu falei, fiquei nisso e tal. Falei, não, mas vou fazer economia. Aí foi quando eu escolhi fazer economia, aí sou economista de formação, né? Mas nessa decisão, eu era novo, tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, então fica nessa, né, do que fazer. Pô, graças a Deus que deu certo, estamos aqui. Claro, a gente se conheceu por isso, através, né, pelos negócios aí. E te convidei, Anelson, para conhecer um pouco mais a tua história e para a gente falar desse tema que é um dos processos de planejamento financeiro. Né? Ao longo desses 12 anos aí atuando no mercado financeiro, um dos pilares do planejamento é exatamente o planejamento sucessório. E assim como você comentou da questão da dor, da perda, da falta de planejamento e talvez desconhecimento, enfim, eu vi algumas dificuldades acontecerem e processos que eu vou te dizer que até hoje estão empatados, estão travados aí. Então, Anelson, me fala o que é o planejamento sucessório, como é que funciona, por que isso é importante?
Então, tudo na vida tem que ter planejamento, né, cara? Tudo. Você tem o planejamento financeiro, né, onde você organiza a sua vida financeira, pensando no futuro, Isso. né? Como que você vai amanhã, depois, quando você se aposentar, você vai ter uma tranquilidade financeira, não é isso o planejamento financeiro? O planejamento patrimonial tem tudo, tem relação direta com esse planejamento financeiro, né? Por quê? Porque hoje a sucessão no Brasil ainda não é uma das mais caras do mundo, e eu vou falar isso daqui a pouco. Mas ela é muito cara. Ela é muito cara. Por quê? Porque hoje, para você passar os seus bens para os seus herdeiros depois da morte, os seus herdeiros vão ter que arcar com as custas judiciais, com as custas de honorários advocatícios, que é com base no valor do patrimônio. Tem cartórios, tem o ITCMD, que é o imposto, né, de transmissão causa-mortes, né, que é um imposto estadual, que aqui em Manaus é um dos mais baixos, inclusive. Né? Esse imposto ele é um imposto nacional, né, e quem determina ele é o Senado Federal, e ele pode ir até 8%. O teto máximo é 8%. Eu ouvi falar que tem até previsão de aumentar, né, Nelson? Isso. E aqui no Amazonas é 2%. Mas existe um projeto de lei, né, que estão tentando aumentar esse percentual de 8% máximo para 16%, 20%. Nossa. Você acha alto? Nos Estados Unidos é 50%. Meu Deus. Nos Estados Unidos, no Japão, se não me engano, é 40% ou 50% também. Todos os outros países, a sucessão ela é muito cara. O incrível que pareça, o Brasil é o que menos cobra imposto para sucessão, mas ainda assim é caro. Por que é caro? Porque esse 8% é em cima do valor do imóvel, do patrimônio hoje. Aí essa é a grande diferença em relação a hoje. Né? Então, um dos argumentos fortes para aumentar esse imposto é justamente o fato do Brasil ser um dos países que menos cobra sucessão. Né? Eu, no dia a dia, tenho algumas famílias e já vi casos acontecerem, né, trabalhando ali na parte de investimento e planejamento financeiro, que o patriarca da família, né, faleceu, uma posição, um patrimônio imobilizado muito grande. E aí eu lembro de ordens de 30 milhões de reais, enfim, de grandeza de patrimônio. E a família que ficou, né, os herdeiros, não tinham dinheiro para fazer o processo de inventário. Não tinha liquidez financeira, mas tinha um patrimônio imobilizado muito grande. Né? Isso é uma realidade que acontece muito, né, Nelson? Interessante você falar isso, Adriano. Esse foi um dos grandes motivos, né, que me levaram a trabalhar com planejamento patrimonial, tá? Lembra do que eu falei da dor? Sim. Né? Uma dor é a perda do ente querido, a outra dor é você tomar posse daquilo que você acha que é seu. Né? Então, eu vou contar um caso, claro, respeitando os nomes das pessoas, né? Mas eu tive um cliente uma vez, né, que era um casal de professores, né? Que eles, sei lá, por sorte ou por uma boa visão, eles compraram um imóvel num lugar bom aqui em Manaus. Só que na época era barato. Era barato comprar imóvel lá. Depois de 20 anos, né, esse imóvel valorizou muito, houve uma valorização muito grande dos imóveis, que não condiz com a renda de 2 professores. Não é? Hoje, se fosse hoje, aqueles professores não conseguiriam comprar imóvel naquele lugar. Né? E eles tinham filhos, assim, um filho que estava passando para a faculdade, ainda não tinha se organizado profissionalmente, não tinha encontrado um emprego bom, e acabou que ele acabou perdendo pai e mãe sucessivamente. Teve que fazer o inventário. Eu conhecia, né, esse casal, conhecia também o filho, e fui tentar ajudar nessa questão do inventário. O que aconteceu? O filho não tinha dinheiro para pagar o inventário. Então, ele morou a vida toda num bom bairro, né? Tinha uma classe de classe alta, né? Embora não fosse condizente com o salário de professor, mas ele vivia num bom lugar. E aí, o que eu faço? Não tinha outra forma. Tinha que vender o imóvel dentro do inventário. Agora, você que trabalha com investimento, você sabe. Claro. Quem é investidor não vai pagar 100% do imóvel que vai receber, sei lá, depois de 3, 4 anos o imóvel. Então, a proposta era um deságio de 20%. Então, um imóvel que valeria 1 milhão, pagou-se 800 mil. Desse 800 mil, paga-se advogado, paga-se custas, paga-se o ITCMD, sobrou para ele menos da metade, ou quase a metade do valor do imóvel. Então, eu sempre digo que o inventário, ele rebaixa o seu herdeiro de classe social. Se ele não tiver condições, se ele tiver caixa, ok. Mesmo assim, mesmo que ele tenha caixa, o dinheiro que estava lá guardado, que era para ele desfrutar, ele vai ter que usar para fazer a sucessão. Então, rebaixa assim mesmo de classe social. Né? Então, ele teve que gastar o dinheiro dele para comprar, para vender o imóvel, para poder ter posse do imóvel que nem era mais dele. Sim. Hoje, ele mora num bairro inferior, numa casa inferior, porque ele não teve condições de manter o mesmo padrão de vida. Essa é a importância que a gente falou, né, Nelson, agora há pouco, do planejamento. Né? Ou seja,
já se planejar, porque, cara, uma coisa é certa. Uma hora, a gente vai dessa para melhor, né? Uma hora a gente vai morrer. Enfim, os nossos filhos ou os nossos herdeiros, esposas, enfim, etc., às vezes nem sabem do patrimônio que tem, né? Eu tenho casos ali de que não quero que ninguém saiba, não quero que ninguém fique sabendo, na minha família aqui é só eu que decido tudo. E às vezes você vai, parte e as coisas vão ficando e ficam só os problemas, né? E eu vejo, Anelso, por isso eu fiz questão da gente falar desse tema aqui no podcast, porque eu tenho casos de dinheiro bloqueado na conta investimento até hoje e tá lá. Tá parado, eu nem sei exatamente como é que vai desenrolar isso, porque bloqueia, né? Sim. Bloqueia tudo e os valores estão lá parados. Poxa, e valores expressivos em alguns casos, sim, né? Sim. E a gente viveu recentemente também um caso de pandemia, onde aconteceram aí muitas pessoas, perdemos muita gente, né? Nível de morte altíssimo. E com certeza esses problemas aí vêm acontecendo, né, Nelson? Sim. Nelson, onde é que surgiu esse tema aí, planejamento sucessório? Como é que... Não é um tema novo, tá? Não é um tema novo, sequer é um tema só do Brasil, né? Como eu disse, em outros países, isso já é feito há muito tempo. Por quê? Porque a sucessão lá já é muito cara. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai comprar um imóvel, você não compra um imóvel na pessoa física. Lá, geralmente, você já compra numa pessoa jurídica. Você já tem a hold, né, Nelson? Já é feito numa hold. Por quê? Porque sabe-se que se for botar na pessoa física, vai ser caro a sucessão. E no Brasil, não é novo. Isso aí já existe desde de 1975, 76, desde a lei da SA. Então, já existe há muito tempo. Essa possibilidade de fazer. A princípio, apenas para as empresas de sociedade anônima, né? Depois veio o Código Civil e permitiu que fosse feito também para as empresas limitadas. Então, hoje, qualquer patrimônio é possível ser colocado, né? Em uma hold. Legal. Nelson, o que seria a hold, né? Só para a gente falar aí para a turma que está acompanhando a gente. Assusta, né? Assusta. Para ter uma ideia, a hold é um negócio interessantíssimo e nem a gente na faculdade, nem advogado na faculdade tem isso com profundidade. A gente ouve falar lá rapidinho, mas ninguém aprofunda. Hold é uma empresa. Então, Nelson, então quer dizer que eu vou ter que virar empresário para fazer um planejamento sucessório? Não. É apenas uma empresa que eu chamo de empresa cofre, né? Você cria uma empresa que vai receber o seu patrimônio e vai guardar o seu patrimônio para que na hora oportuna ela possa ser passado automaticamente para o sistema de gatilhos que nós já deixamos lá, automaticamente para os seus herdeiros. Nelson, então isso aí, por exemplo, quando a gente monta uma empresa, monta uma hold, trazendo aqui para a parte prática, né? A gente tem ali o contrato social. Sim. Né? Na holding é exatamente o mesmo contrato social que a gente faz para uma empresa, considerando as cláusulas, ou tem alguma diferença ali? É um contrato social de uma empresa, mas que vai ter dentro desse contrato social as cláusulas sucessórias, né? Específicas de sucessórias para deixar preparado, estipulado para quando o patriarca não estiver mais aqui, aquelas cotas automaticamente serão transmitidas para os herdeiros, ao domínio daquela empresa. Isso é fantástico. Na verdade, o patriarca ele continua sob o poder da empresa, né? Até a sua morte. E tem grande diferença, eu acho que nós vamos falar mais adiante, de outros tipos de planejamento. Né? Então, principalmente na parte da reversibilidade, o domínio, o poder sobre o patrimônio continua ainda sobre o patriarca. Legal. Eu ia até te perguntar isso, por exemplo. Existe a hold empresarial e existe a hold familiar, né, Nelson? Qual é a diferença, na verdade, entre elas? Bom, a hold empresarial é para empresários, né, que já possuem uma empresa, empresa familiar, muitas vezes, né, e se amanhã ou depois o patriarca morre, como é que fica a administração dessa empresa? Para quem vai ser o administrador? Para quem vai as cotas? Pode ter herdeiros de outro casamento, pode ter herdeiros. Então, quem vai assumir isso? Então, você constitui uma hold operacional, né, onde nessa hold operacional ela se torna sócia daquela empresa familiar. Okay. E dentro dessa hold operacional ela é feita a parte sucessória, organizacional, deixando já estipulada através de acordo de sócio quem que vai ser o gestor na falta do patriarca, quem que vai assumir funções, isso tudo para deixar tudo organizado. Perfeito. E qual é a grande vantagem? Tudo com a anuência dos herdeiros, então não tem o que ser questionado depois. Claro. Entendeu? E qual é a diferença em relação à hold patrimonial familiar? É Perfeito. Que a patrimonial ela é especificamente do patrimônio pessoal
Então, quer dizer, ele é empresário, mas ele tem a casa dele, ele tem terrenos, tem outros imóveis. Então, é uma empresa à parte. Ah, Nelson, pode fazer junto? Pode. Deve? Não. Por que que não? Porque toda atividade econômica, ela tem o quê? Risco. Seja lá qual for, envolve risco. Então, quando você pega o teu patrimônio pessoal e coloca junto com a atividade econômica, você está colocando o teu patrimônio em risco. Então, amanhã depois tem uma pandemia dessa, né, onde os empresários passaram por dificuldade, com exceção daqueles que eram essenciais, né, a maioria dos empresários passaram dificuldade. Começaram a acumular dívidas. Aí os devedores, os credores vão atrás da onde? Primeira coisa, do patrimônio da empresa. Certo? Vai ser muito fácil de encontrar patrimônio da empresa se o patrimônio pessoal tiver na empresa. Então não está protegido. Então, a holding ela tem um condão de trazer economia, planejamento, né? Economia tributária, planejamento e proteção patrimonial também, principalmente em casos de dívida. Legal. Então, a Nelson, uma holding é para todas as pessoas? Por exemplo, eu tenho um terreno, um imóvel, uma casa e eu quero... existe a necessidade de eu fazer uma holding, por exemplo, minha? Isso a gente tem que avaliar, né? Tem que avaliar bem, porque tem um custo, né? Que é mais baixo que o inventário? Mas tem um custo. Okay. Né? Tem um custo para abrir empresa, tem um custo com contabilidade que também é baixo, porque é uma empresa que não tem movimento, estou falando da patrimonial, tá? Que não tem movimento, mas qualquer pessoa, em tese, tá? Que tem um imóvel, ela pode ter uma holding. Acabei de fazer constituir uma agora de uma cliente minha que comprou um imóvel há 20 anos. Hoje o imóvel ficou caríssimo, né? E ela constituiu uma holding com esse imóvel somente. Entendeu? Com isso já evitou aquilo que você estava falando ali, os custos, esses problemas, já deixou tudo estipulado nos contratos. Me pergunto muito onde está a diferença econômica disso, né? A grande diferença, Adriano, é o seguinte: quando você vai inventariar ou vai fazer uma doação, e talvez nós falemos mais sobre isso, o imposto ele é cobrado do imóvel no valor de mercado. Então, por exemplo, você comprou um imóvel há 20 anos por 500 mil. O valor de mercado atual hoje, né? Vamos dizer que você comprou um imóvel há 20 anos por 500 mil, hoje ele vale 1.200.000. Se você morrer, o inventário vai ser em cima de 1.200.000. A holding não. A legislação permite que eu faça essa transmissão pelo valor declarado. O valor que está declarado no imposto de renda. Então, está lá que você comprou por 500 mil, está lá declarado 500 mil. Então, o imposto vai ser sobre 500 mil. Então, isso é uma grande economia tributária. Sim. Mas isso é certo? Está na lei. Claro. Está na lei. A lei permite que faça dessa forma. Muita gente pergunta isso, né? Mas é legal fazer isso, né? Tem os riscos que isso se envolve, isso tá, é exatamente o que você falou, está na lei, isso é tudo de acordo com a regulamentação atual, né? Eu sempre digo, Dean, porque como eu disse, tem 3 viés importantes: economia, planejamento e proteção. Essa proteção é absoluta? Não é absoluta. Por quê? Porque ela não tem um condão de fraudar credores, fraudar a execução. Né? Então, se hoje eu tenho um Dean que está com a vida organizada, né? Não deve ninguém. Ok, fez a holding hoje, ok? Amanhã ou depois, o Dean passa por uma dificuldade financeira. Os credores vão ter dificuldade de alcançar seu patrimônio. Vão tentar? Vão. Mas vai ter uma base sólida para proteger esse patrimônio. Vamos no outro cenário. O Dean é um cara extremamente desorganizado, deve todo mundo, cheio de execução. Resolve que ele constitui uma holding para proteger o patrimônio, blindar, perfeito, dizem. Perfeito. Aí não, aí você já está fazendo com má fé, você está tentando tirar do seu nome para não ser alcançado, mas você já existe as dívidas. Então, desde que você faça no momento correto, da forma correta, você vai ter o teu patrimônio protegido, sim. Entendi. E isso, Anel, se existe, como você falou, né, uma diferença entre doação, né, testamento, a gente lá no dia a dia aí no mercado financeiro, a gente utiliza muito a previdência privada também como uma parte de... Sim. De sucessão mesmo, né? Com a parte de gerenciamento de risco ali, de planejamento sucessório, e tem ali a parte de montar a holding que a gente estava falando, né? Qual seria ali basicamente a diferença entre essas modalidades? Bom, vamos lá. Tem um inventário, que a gente já acabou de falar sobre ele, é caro, dilapida o patrimônio. E demanda tempo, né, Nelson? Burocrático. Mesmo que você faça ele extrajudicial, ele continua sendo demorado um pouquinho, continua sendo caro, enfim. E você está passando o poder de dizer para quem vai o teu patrimônio para um terceiro, né? Então, o testamento está fora, o inventário está fora. Aí tem o testamento. Testamento é coisa de filme. Que eu acho que que todo mundo mais fala, né? Hoje mas é coisa de filme. Você vê em filme americano, mas lá eles não fazem. Lá eles fazem holding.
E aí nós vamos para o Brasil. Nós temos aí Agnaldo Timóteo, Marília Pêra, Gugu Liberato, Chico Anísio. Todos eles tinham testamento, está até hoje sem resolver. Por quê? Porque o testamento dele pode ser questionado. Vão dizer que a cuidadora, para quem o patriarca passou o patrimônio, enganou, coagiu, ou vai dizer que o filho foi excluído da parte que lhe cabia. Por quê? Porque de todo o teu patrimônio, 50% do teu patrimônio, você pode fazer o que ele quiser com ele. Os outros 50% obrigatoriamente têm que ir para os seus herdeiros. Né? Então, esse 50% que no testamento o patriarca pode, de repente, doar para uma instituição de caridade, isso vai ser questionado. E outra coisa, o testamento ele não evita o inventário. Então, além de ter o testamento, vai ter que abrir um processo de ratificação desse testamento, e esse processo de ratificação depois tem que ser anexado no inventário. Ou seja, continua burocrático, continua demorado e continua caro. Além de continuar com problemas de sucessão, muitas vezes os herdeiros brigam por conta disso, ou seja, aquela confusão toda que nós já conhecemos e demora para se tomar posse. Né? Aí tem a doação em vida. Sim. A doação em vida é muito utilizada, mas também é cara, porque ela é feita em cima do valor do imóvel hoje também. Só que tem mais um problema. E aí você paga ITCMD também, né? Paga. O ITCMD é imposto de doação, causa-morte e doação. Perfeito. Tá? Só que ele tem um outro problema. Ele é irreversível. Não, Nelson, a lei diz que pode reverter. Em casos excepcionais, tipo, houver alguma coisa que o herdeiro tenha feito em desfavor aí que justifique isso. Fora isso, ele é irreversível. Né? E tem um caso, eu estava até lendo um dia desse, né? Uma família, acho que no Rio de Janeiro, tinha um terreno bem localizado há muito tempo, o pai resolveu doar tudo para os filhos. Né? Já deixar organizado através da doação, que era uma forma muito usual isso, né? Fazer a doação, pagou os impostos, pagou tudo. Foi ele concretizar a doação, surgiu uma oportunidade de vender aquele terreno para uma construtora, onde aquela venda iria quadriplicar o valor do patrimônio. Aí ele chegou, poxa, filho, vamos vender que isso vai aumentar o nosso patrimônio. Só que naquela época o filho estava em confusão, briga com a mulher, com a esposa. Ah, Nelson, mas a doação ela não se comunica com o casamento. É verdade, não se comunica. Em tese, a mulher não teria direito ao bem que foi doado. Mas vai explicar isso para o cartório não quer saber, vai pedir a ortógo que chora. Aí ele vai entrar na justiça, vai ganhar. Mas o tempo que ele demorou para resolver isso, perdeu a venda. Perdeu. Então isso estava nesse artigo que eu li e perdeu a venda. Então a doação é irreversível. Através da holding, não. A holding, a qualquer momento, o patriarca chama para você a responsabilidade e consegue gerir, fazer o que quiser com o patrimônio. É porque a holding, né, Nelson, ela tem aquela questão do usufruto vitalício, né? Você monta a estrutura, então, Sim. Um exemplo, eu tenho aqui esse apartamento, mas enquanto eu estiver vivo, né, a administração, os recursos, os aluguéis, enfim, toda a renda que esse imóvel está gerando é minha. A partir do momento que eu morro, por exemplo, aí passa diretamente para essa estrutura que você comentou, né? Exatamente. Na doação em vida também, tá? Existe o usufruto. Tá. Só que o herdeiro ele tem a nua propriedade, então a propriedade é dele, precisa da autorização dele para vender, entendeu? Já na holding, não. Na holding a gente já deixa... São várias fases, tá, Adriana? São várias fases. Uma delas, a gente constitui a empresa, depois a gente integraliza o capital social da empresa com esse patrimônio, né, que a lei permite que faça isso. E depois que você faz isso, você vai fazer as doações das cotas dessa empresa para os seus herdeiros, com as cláusulas de sucessão, tudo direitinho. Né? Quando você faz a doação nisso, você deixa lá o usufruto e a administração da empresa para o patriarca. Então, o patriarca continua sob o poder do patrimônio. E tem cláusula de reversibilidade. Se ele quiser reverter tudo, ele pode reverter diferente do que acontece com a doação. Legal. Então, o filho não está merecendo, vou modificar esse planejamento. Sim. Pode ser feito. Olha só, que bacana. E a Nelson, por exemplo, e nisso tem aquela questão da meação, eu acho que é exatamente a isso parte... que a gente estava falando sobre a questão dos 50%. Isso. Na hold, existe isso também, por exemplo? Sim, sim. Eu só posso estruturar na minha hold aquilo que me cabe ou, por exemplo, sou casado, minha esposa, ela tem direito ali a metade do patrimônio, né? Na hold eu consigo integralizar tudo? Exatamente não, isso? Você integraliza tudo. Mas as doações elas têm que respeitar a legítima, sim. Tá. Você não pode, por exemplo, constituir uma hold e preterir herdeiros. Por exemplo, constitui uma hold e na doação das cotas doa para uns filhos e não doa para outros. Não pode. A legítima ela tem que continuar sendo respeitada sob pena de invalidar todo o projeto. Né? Que o projeto ele respeita a lei. Então, a hold ele
ele é multidisciplinar, envolve direito societário, direito tributário, direito de família, direito sucessório. Então, todos esses direitos num instrumento só, né? Pô, que legal, cara. E, Nelson, tem a questão aqui de custo de imposto de renda, né? Para estruturar isso. A gente tem na cabeça, como você falou ali no início, pô, você é empresário agora, você é dono de uma empresa, mas a empresa paga muito imposto, né? Como é que fica esses recolhimentos? Olha só, e quando você integraliza o capital social da empresa, você é isento desses impostos, tá? Não tem, inclusive, não paga nem ITBI. Não paga ITBI. Numa compra e venda de imóvel, você paga ITBI. E é alto. A lei ela garante que nessa integralização de capital, você não paga ITBI. Tá? Imposto de renda não vai existir. Por que não vai existir? Porque o patrimônio sai do patrimônio. Está lá. Nem muda o imposto de renda do patriarca. Por quê? Vamos lá. Temos lá 1 milhão em imóveis. Sai 1 milhão de imóveis e entra 1 milhão em cotas. Perfeito. Então nem há alteração do imposto de renda. A empresa não vai ter, patrimonial não vai ter movimento. Então não vai emitir nota, ela foi feita apenas para receber o seu patrimônio. A não ser que seja uma empresa que alugue. Aí sim, você vai pagar imposto sobre a renda que você aferir com esses imóveis, entendeu? Sim. Mas fora isso, se você criar uma empresa somente para guardar o seu patrimônio e não tiver nenhum tipo de atividade, por exemplo, moro naquele imóvel, só quero deixar patrimônio resolvido. Pronto, não vai ter renda, não vai ter imposto de renda sobre aquilo. Vai ter as obrigações acessórias, aí tem que ter um contador, porque ele tem que informar a receita todo ano que não houve aumento patrimonial, que não houve receita, tem que ter, né? Sim. Mas fora isso não vai ter. Então, Nelson, eu tenho um apartamento de 500 mil, que é o apartamento que eu moro, por exemplo, e isso já faz sentido eu ter ali uma hold. Sim, hoje vale 500 mil, amanhã a gente não sabe. Sim, hoje o imposto é 2%, amanhã pode ser 20%, então faz todo sentido você constituir uma hold. Olha só, né? cara. Porque senão o seu filho pode arcar com essa tua inércia, com essa tua falta de planejamento. Né? Sim. E é importantíssimo a gente tá falando sobre isso, porque na parte de planejamento, né, Nelson, a gente às vezes ignora essas questões. Eu não vou morrer, né? Ou seja, eu vou ficar aqui e decidir as minhas coisas. Né? E eu não digo só isso. Às vezes você pode passar por uma questão de saúde, um problema, sei lá, um infarto e ficar ali inválido e não conseguir, digamos assim, tomar não estar apto, né, para tomar esse tipo de decisão. Eu tenho, inclusive, alguns amigos em situações assim, né, e com imóveis com valores expressivos. Valores, falando de imóvel industrial, né, valores altos. Aqui a gente tem a Zona Franca de Manaus, sabe que um galpão, por exemplo, no distrito tem um valor com certeza. Alto, né, um valor elevado. E não consegue ali saber o que fazer, na verdade, nessas situações. Né? Então, é importantíssimo a gente pensar, né, no planejamento sucessório, estruturar isso, né, com um profissional apto para fazer essa questão, né, colocar tudo isso no contrato social mesmo, de forma relevante. Então, de fato, eu acho que esse é um pilar importante que a gente tem que levar em consideração. E, Nelson, até pessoas de patrimônio grande, eu atendo no dia a dia, têm resistência em fazer essa questão. Por que isso? É questão cultural, a falta de conhecimento, Nelson? Eu acho que é um pouco dos dois, né? É cultural, é falta de conhecimento. Eu sempre digo que conhecimento liberta, né? Então, quando a gente consegue demonstrar para as pessoas as vantagens que vai ter, a tranquilidade que vai ter, quem ama não quer deixar problema, né? Eu penso assim, eu acho que quem ama não quer deixar problema para as pessoas que amam. Né? Então, essa é uma dor que já existe, né? Então, quando a gente consegue demonstrar a legalidade, o porquê, onde vai melhorar a vida da pessoa, porque, poxa, a gente se sacrifica tanto, né? Para construir um patrimônio. Tem 1 milhão de patrimônio, vou deixar meu filho bem. Mas quando eu mostro em números que talvez isso seja um papagaio que o filho vai ter que resolver depois, ele, poxa, então não é bem assim. Uma coisa é você deixar dinheiro em conta. E mesmo assim, ainda vai ter que passar para o inventário. Pois era isso que eu ia falar. Né? Vai perder um pouco desse dinheiro para poder tomar posse desse dinheiro. Mas uma coisa é você ter o dinheiro que tem liquidez. Outra coisa é você ter um patrimônio que para você tomar posse, você vai ter que gastar dinheiro para tomar posse. E muitas vezes enfrentando problemas familiares, conflitos, fora a dor, né? Que já está tomando conta da pessoa. Ninguém quer pensar nisso nesse momento, né? Sim. E, Nelson, eu tenho um caso recente aqui, que eu conversando com um advogado também, ele me falando que ele estava estruturando... na verdade, o patriarca faleceu,
era um empresário que tinha várias atividades econômicas, posto de gasolina, enfim, uma propriedade grande, fazendas e etc. Tinham ali 5 filhos, mas existia um que não estava no meio desses filhos, desses 5 que o pai teoricamente tinha registrado, até porque nem era registrado, o outro filho por fora, né? E aí advogado, mais uma vez, custo alto, para tentar reconhecer, já com o patriarca falecido, a paternidade uma filha, no caso, né? Era uma filha, a paternidade dessa filha. Então, assim, é um processo mesmo complicado, né, cara? Quando Aí tem que fazer o reconhecimento de paternidade, depois entrar com um processo de inventário. É um processo um pouquinho mais longo, né? E aí ainda tem um detalhe, que nesse caso específico aconteceu o seguinte: o juiz determinou que toda a renda gerada das atividades do negócio fosse bloqueado numa conta, só pagaria os funcionários, ali os custos operacionais, né, e fosse bloqueado dentro de uma conta da justiça. Ou seja, aquela renda que mantinha aqueles outros 5 filhos ficou travada, acabou. Agora tu imagina, estavam acostumados com um padrão de vida alto, de repente saiu de tudo para o zero, né? Como é que faz? Exatamente, né, cara? Então, assim, acontecem coisas que às vezes a gente nem imagina, né, que poderiam, por exemplo, ter sido evitado, né, se você tivesse ali, como eu disse agora, o conhecimento, tivesse bons profissionais, né, para te orientar, né, e deixando tudo isso mesmo de forma clara, de forma estruturada, né? Porque a gente para pensar nisso às vezes, Anelson, lá nos 70 anos. E assim, da hold patrimonial pode sair vários outros pilares, né? Por exemplo, tem a hold médica. Tem médicos que têm clínicas com equipamentos caríssimos, não é? Então, veja só, como é que vai ser aquilo quando o médico não estiver mais lá? Então, você pode fazer uma hold médica. Você falou em fazenda, hold rural. Olha só. Um trator. Quanto que é um trator? Pô, milhões. Entendeu? Lavoura, por exemplo. Então, você pode... Tudo isso você pode colocar dentro de uma hold. Você pode colocar trator, maquinário, o próprio terreno, cabeça de gado. Nossa, sério, Você pode colocar cabeça de gado. Olha entendeu? Só, então, ações. Ações, sim. Entendeu? Então, tudo que você... Bens e direitos, você pode colocar, constituindo uma hold. Já deixando tudo resolvido. Então, as pessoas, às vezes, por desconhecimento, né, por medo, o que é isso? Isso é novo? Não é novo, gente. E eu sempre digo, quem tinha acesso a isso antes? Os grandes empresários. Né? Você vai pegar um dono do Pão de Açúcar, ele tem holding. A maioria dos políticos, eles possuem holding. Pois era isso até... Olhando aqui na minha cola, Nelson, a próxima pergunta era exatamente essa. A hold, ela é só para as pessoas milionárias, para as pessoas ricas, cara? Não. Mas antigamente eram as pessoas que tinham acesso a isso por conta das grandes bancas que estavam acostumadas a trabalhar com empresas de sociedade anônima, SAs, porque isso era exclusivo antigamente das sociedades anônimas. Depois isso mudou. Então hoje uma limitada pode ter qualquer empresa, ou qualquer empresário, qualquer pessoa que não seja empresário, um servidor público, ele pode ter uma hold. Desde que tenha ali o patrimônio ou o dinheiro aplicado, por exemplo, né? Que queira, eu não posso fazer uma conta conjunta? Pode. Mas, em tese, numa conta conjunta, metade é da sua esposa. Aí a outra metade. Não é? É verdade. A outra metade, o banco não vai liberar, você sabe disso. Sim, não libera mesmo. Não vai liberar. Uma metade, ele pode até movimentar, mas ele só vai poder sacar até a metade dele. Sim. A não ser que tenha alguma coisa pré-estabelecida. Então, resolve parcialmente, mas não resolve tudo. Entendi. Né? E não mexe, né, Nelson? Até a gente, no dia a dia, às vezes, faz ali a conta conjunta e tal. Mas até na conta conjunta mesmo ainda dá uma travada, ainda atrasa um pouco até resolver todas as questões, né? Até o próprio banco liberar, reconhecer. Eu vejo até alguns problemas também com seguro de vida acontecendo, né? Sim. Porque, poxa, a gente também ele faz a pólice de seguro de vida exatamente com essa finalidade de proteger, né, de proteção ali patrimônio. Não só o seguro de vida, mas a previdência. Previdência no dia a dia é o que eu vejo dá menos porque na previdência você já deixa lá contratualmente estipulando para quem são os beneficiários. Né? Então você já faz a previdência pensando naquelas pessoas. Então já é contratual. Né? Uma conta conjunta, por exemplo, se nada for feito a respeito disso, em tese é 50%, 50%, meio a meio. Mas eu tenho como comprovar que eu coloquei desse patrimônio que tem lá na conta conjunta, eu coloquei 80%.
Mas vai ter que provar na justiça. Na justiça você pode até conseguir, mas isso vai demorar, vai levar tempo, né? Aí foge de toda essa questão do planejamento patrimonial. Mas 50% já tem uma jurisprudência acerca disso já. Sim. E, Anelson, essa questão, por exemplo, das ações, né? que a gente tem ali, atende ali dentro da carteira de investimento. Eu consigo integralizar também os fundos de investimento, Sim. as ações que eu tenho na minha conta pessoa física, eu integralizo tudo isso dentro da minha holding, então tenho 1.000 ações de Vale. Eu chego no momento que a gente for fazer o contrato, isso já é integralizado? É assim que funciona na prática? Tudo que está no teu imposto de renda, você pode. Bens e direitos, você pode. Até um contrato de compra e venda que ainda não tem registro no imóvel, você pode. Um imóvel que você vai receber, você pode colocar. É um direito que você tem, uma expectativa de direito, você pode colocar como integralização. Agora, isso aí tem que ser bem analisado até com o consultor, né? Para saber se o custo da ação entre pessoa física e pessoa jurídica vale a pena. Sim. Mas isso é uma questão que tem que ser bem avaliada, porque tem um bônus do planejamento sucessório, mas tem o ônus dos impostos, né? Então, isso é uma questão que tem que ser bem avaliada. É verdade, porque muda mesmo, de fato, a legislação tributária no caso da PJ. Né? Da PJ, mas ainda assim é um planejamento. Claro, né? Sem dúvida. E eu vejo, você falou também da questão, por exemplo, dessas operações fora do Brasil, nos Estados Unidos. Né? Eu já vejo alguns casos lá, alguns clientes até fazendo essas movimentações de ter patrimônio no exterior, né? A gente faz ali as operações de câmbio mesmo, as remessas internacionais e comprando imóveis lá fora, né? Na pessoa física. Lá nos Estados Unidos tem uma questão que se de repente a pessoa morre, fica para o governo, né, Nelson? Mas metade, parece, do patrimônio já fica para o governo. É 50% o imposto. 50%, né, cara? Porque lembra que eu falei? Sim. O imposto de sucessão lá é 50%. Então, metade do teu patrimônio é para o governo. Sim. Então, por isso que geralmente eles utilizam essas empresas offshore. Isso, exatamente o offshore. Né? Exatamente. Era o termo que eu estava querendo lembrar aqui. Então, alguns casos a gente até estruturou o offshore, indicou ali advogados internacionais mesmo para estruturar o offshore e, através do offshore, integralizar o terreno, o imóvel, o apartamento, enfim, lá no exterior, porque para não acontecer exatamente essa questão. O trust também, eu acho que sim. Né, você pode integralizar. Pode, tudo é uma questão de você realmente trazer para a sua realidade, né, ver qual é a realidade do patriarca hoje, se o patrimônio dele está todo internalizado ou não. Então, tudo isso tem que ser avaliado e avaliar custo, né, porque, como você disse, está diretamente ligado ao investimento, a custo, então a gente tem que... Então, cada caso, não existe holding igual, tá? Uhum. Eu sempre falo que não existe. Vai tudo depender do perfil como investimento, né? Sim. Vai depender do perfil do patriarca, da estruturação familiar que ele tem, do valor do patrimônio, né? Às vezes você pode constituir só uma empresa se o patrimônio for pequeno. Às vezes, tributariamente, vale a pena você constituir 3 empresas e dividir e fazer essa transição através de 3 empresas para reduzir o imposto. Pode ser feito. Então, é um estudo que tem que ser feito, tá? Ah, Nelson, mas vale a pena pagar 3 empresas? Se você tem um patrimônio de 15 milhões, vale. Se você tem um imóvel de 1 milhão, talvez não valha. Então, a gente vai ter que botar isso na ponta do lápis, né? Então, eu trabalho com computadores especializados em holding. Então, eu tenho esse suporte todo para poder constituir da forma mais segura possível, né? Então, hoje tem uma equipe lá, Nelson, que assessora isso junto com você, exatamente. Lá no seu escritório. Eu tenho uma empresa à parte, né? Que trabalha só com essa parte de planejamento patrimonial, né? Então, envolve uma equipe que constitui junto comigo as holdings, tem um contador especializado, que é meu sócio nessa empresa, né? E tem a parte também sucessória, jurídica, que eu cuido no meu escritório também, já no meu escritório que você conhece aqui, né? Sim, claro. Então, a gente trabalha em conjunto. Perfeito. Anelson, e uma pergunta. Estou precisando, por exemplo, estruturar a minha holding, né? Que passo eu vou seguir? Eu procuro lá... como eu faço, né, para estruturar isso? Você vai fazer uma reunião comigo, vou te passar, olha, Nelson, minha vida financeira é assim, eu tenho aqui minhas ações, meus fundos de investimento, tenho esse seguro de vida. Na prática desse jeito, tem um checklist ali. E tudo começa com uma reunião de identificação, né, de um pré-DOT, eu chamo, né? Um pré-diagnóstico. Então, a gente vai fazer esse pré-diagnóstico, vai ver se cabe a holding, se ele aguenta suportar o custo, que embora seja baixo, tem um custo, né? Bem mais baixo do que um contador normal de uma empresa normal, tá? Mas é um custo.
Então, às vezes a pessoa, como aquele caso dos professores, talvez não tivessem condições de bancar esse custo. Sim. Né? Então, a gente faz vê a realidade do cliente e indica qual é o tipo de hold, qual é a melhor forma de fazer isso, entendeu? Sim. Mas tem que ter essa consulta antes, né? O bom profissional ele vai saber identificar. Legal. E é o que eu chamo de o raio-x da vida financeira, né, Anelson? Lá a gente, quando vai montar o planejamento financeiro, que nem você vai no médico. Você vai no médico, o médico te pede ali uma bateria de exames. Exato, né? exato, depois fazer. Você vai lá com a gente, por exemplo, fazer o investimento. Lá a gente, poxa, vamos entender aqui como é que está a tua vida financeira patrimonial. Então a gente vai pegar lá os dados de receita, despesa, os ativos, os passivos, né? Ter aquele raio-x. Que tipo de risco a gente quer correr. Exato. Né? Para você identificar o perfil, né? Então é exatamente isso, né? Eu acho que com responsabilidade a gente consegue fazer um trabalho melhor, né? Entendi. E, Anelson, uma pergunta aqui. Eu já, como eu falei, já conheço você há algum tempo. A gente já tem uma parceria aí na parte de investimento, já de mercado financeiro. Já passamos por alguns momentos aí dentro desse mercado volátil, né? É verdade. Esse momento de pandemia aí, enfim. Hoje, você estruturou essa hold para ti? Tu fez isso na tua física, Nelson? Já. Porque não dá, né? Embora as pessoas falem, né, que casa de ferreiro, espeto de pau. Pois é, né? Mas sim, porque eu tenho 2 filhas, né? E não tem como a gente não pensar no futuro, né? Peguei Covid também, não tem como não pensar nisso, né? Perdemos muitos amigos, né? Então é uma coisa que realmente é uma realidade na minha vida. A gente tem que resolver, né? Claro. Às vezes a gente procrastina, sabe? A gente não quer pensar na morte. Sim. A morte é uma coisa que assusta, né? A gente sempre deixa... a gente está com saúde agora e tal, mas... acidentes, tudo pode acontecer, né? Sem dúvida. Então a gente... algumas pessoas não fazem nem seguro de vida. Pois é, cara. Tem resistência nisso, tem, né? Nelson. E eu falo assim que o seguro de vida ele é fundamental, é para todas as pessoas, né? Então é um gerenciamento de risco barato. Sim, você já protege as pessoas que você ama, você já teoricamente já contrata aquele padrão de vida que você gostaria, né, de ter. Pelo menos por um tempo, né? Sim. Até que ela possa tomar posse do restante, né? Mas ela precisa ter um caixa. Então as pessoas precisam pensar, né, um pouco. Quando tem condição, é claro, nem todo mundo tem condição, a gente tem que entender, né? Mas quem também não tem condição não tem patrimônio, muitas vezes não tem o que pensar, né? Mas a pessoa que já tem um certo patrimônio, tem filhos, ama os seus filhos, não quer que ele passe por dor, ele tem que fazer um planejamento, né? Pô, que legal, Nelson. Muito bom aqui esse bate-papo. Cara, antes da gente finalizar aqui, eu queria, Nelson, que você deixasse aí uma mensagem, né? Qual é o propósito do Anelson? Qual é o teu legado, Nelson? Desde que eu comecei a trabalhar com patrimônio, planejamento patrimonial, o meu legado que eu quero deixar é justamente conscientizar. Eu quero trazer informação, eu quero mostrar para as pessoas que existem outras formas de você passar o patrimônio para sua família com um custo muito menor, sem problemas, né, sem dificuldade. Então, eu acho que o meu objetivo hoje em divulgar esse planejamento é justamente trazer informação para as pessoas que desconhecem, né? Desmistificar, né? Tirar o medo das pessoas do que seria isso, né? Muitas pessoas ouvem um nome hold e não sabem do que se trata, acham que é uma coisa que só milionários podem ter. Então, eu acho que o meu grande objetivo, o grande legado que eu quero deixar é informação, né? E ajudar as pessoas, né, a resolver esse problema, né, que afeta tantas pessoas, né? Que legal, cara. Muito bom. Gente, esse foi o The Talks Podcast. Hoje eu tive aqui o Anelson, especialista em planejamento sucessório. Nelson, muito obrigado pela tua atenção. Seja sempre bem-vindo aqui no The Talks. Obrigado a você, Dean. Um grande abraço, hein? Tamo junto. Valeu, Nelson.